Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso e hoje nós estamos aqui com duas psicólogas de sucesso, a Gilian e a Luana, tá? Daqui a pouco eu vou estar dando oportunidade para elas estarem se apresentando, mas antes, como de costume, eu vou estar aqui anunciando os nossos patrocinadores. Colégio Curso El Shaddai, Educandário São Francisco de Assis, Curso Preparatório GPI, EVG Gerenciamento Condominial, Espaço Cultural Betaninha Kids, Adriana Joias, AN Soluções e Migre Bonés. Nossa gratidão aí a essas empresas que estão nos apoiando para que esse projeto possa acontecer, tá? Então, começando aqui o episódio de hoje, né, nós estamos aqui com duas psicólogas Gilian e Luana, e eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando, falando quem são vocês, né, por que escolher a psicologia, enfim, o que vocês quiserem falar a respeito. Pode começar com a Gilian. Então, prazer, meu nome é Gilian, eu tenho 28 anos e o engraçado é que eu escolhi psicologia por conta da arte, que eu sempre gostei de teatro. E aí eu fiquei muito em dúvida, eu escolhi com 16 anos, então eu era muito nova, eu não tinha muita noção do que eu queria, mas o teatro me chamou e eu percebi que muitos artistas buscavam psicólogos por conta dos papéis, e aí eu falei assim, acho interessante, gostei, será que dá para juntar os dois? E aí eu comecei a fazer, juntei os dois, inclusive, faço muitos vídeos relacionados com psicologia e teatro, né? E no momento estou fazendo jornalismo. Também, ó. Eu gosto de me comunicar, então eu gosto de estar sempre buscando como me comunicar melhor e usando a psicologia em qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida. É basicamente isso. É isso. Muito bom. E você, Luana? Fala pra gente. Bom, eu sou Luana, né? Tenho 43 anos, tenho 3 filhos e eu acho que... Eu até vim pensando sobre isso no Uber, porque eu me considero uma profissional de sucesso porque eu pude ter o privilégio de escolher a psicologia, né? Sim. De escolher a minha profissão. Nesse momento, porque eu sou psicóloga há pouco tempo, há 7 anos, né? É porque a minha primeira formação foi TI. Né? E o TI não foi uma coisa que eu escolhi, como a maioria das pessoas não tem essa possibilidade de escolher a profissão. A maioria das pessoas, a profissão acontece por necessidade. Então, na minha primeira formação foi uma necessidade. Meu pai era da Telerge, antiga Telerge, e aí foi colocando os filhos, que era a forma de entrar, e eu trabalhei ali. Quando chegou uma fase da minha vida, eu tive a possibilidade de escolher. Então, eu escolhi a psicologia. Então, eu me considero uma profissional de sucesso por eu conseguir escolher o que eu quis fazer. E hoje eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. E eu sou muito feliz sendo psicóloga. Trabalho mais do que o Júlio? Trabalho. Mas eu sou muito feliz com isso. Somos dois. Com certeza. Então, para a gente continuar aqui, eu queria que vocês compartilhassem com a gente o que é a psicologia para vocês. Pode escolher quem quiser falar primeiro. Não tem problema. Você adora se comunicar, garota. Não. Então, a psicologia é a escuta, sabe? Para mim é ouvir aquele ser humano de uma forma inteira, entende? Porque eu sempre tive muita dificuldade em me expor sentimentalmente para certas coisas. E na psicologia, você encontra alguém que te olha completo, sem medo de ser julgado, né? Você tá ali e fala, nossa, aqui eu posso ser nu, sabe? Isso é incrível. Eu acho que a psicologia, o ponto forte dela é você poder simplesmente ser você. Errado, certo, chato, feio, qualquer coisa. Simplesmente você. E que engraçado, né? Porque você escolhe a atriz também, né? É. É justamente o contrário, né? Que é se esconder, né? Pois é. Que é se esconder em outros papéis, que também se encontra, né? Sim, mas o teatro, ele faz você se colocar no lugar do outro. O meu TCC foi empatia e psicologia. E aí, como o teatro, você consegue se colocar no lugar de um vilão. Exatamente. De uma pessoa... Você também se encontra nesses papéis, né? E aí você fala, cara, nossa, eu sou um pouco desse vilão às vezes. Eu sou meio ruim também, eu não sou perfeito. E isso é bom, né? Muito bom, né? Eu acho que a psicologia também é isso, né? É o acolher. Eu acho que é o principal da psicologia, o acolher. Né? É o que hoje a gente fala muito mais, mas o acolhimento é tudo. A gente tem muita dificuldade de se acolher.
né? A gente tem até um pouquinho mais de facilidade de acolher o outro. Estamos perdendo isso como sociedade. Sim. Mas a gente ainda tem mais facilidade de acolher o outro, de acolher a dor do outro, de entender o motivo do outro. Mas o nosso é sempre muito mais difícil. Aceitar as nossas falhas, aceitar também que a é gente... sempre maior. A gente coloca um peso que muito maior não em existe, nós, né? Exatamente. Então... E aí, sempre acontece isso, né? Já surgiu uma pergunta que eu vou fazer aqui agora que não estava aqui. Eu fico imaginando, eu sou professor. Né? O professor, ele é um pouquinho de psicólogo. A gente não sabe o que fazer, mas a gente escuta muito, né? Sim. Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu tive que... Olhei para aquilo ali, eu precisei sondar para saber o que tinha acontecido, né? Trabalho com crianças e tudo mais. Quase um investigador, né? Exatamente. Porque a gente se preocupa, né? Por que aconteceu isso aqui, né? Mas enfim, não posso mencionar. Mas a gente é um pouquinho de psicólogo nesse lado, né? Mas assim, como é que é você ter que ouvir, que nem ela falou, a pessoa chega e fala tudo pra você, tudo que ela quiser falar e você tá ali pra ouvir. Já houve casos, não digo nem pra falar dos casos agora, deixa mais pra frente, mas assim, você escutar uma história de uma pessoa, de você olhar, o que eu vou fazer com isso daqui? Tipo, que informação é essa? Algo muito sério, ou algo que você não esperava, ou até mesmo como é que o psicólogo faz, ou não faz, para controlar a sua opinião relacionado a isso. Assim, eu já fiz terapia e meu psicólogo nunca chegou para mim e falou, você tem que fazer isso. Ainda Até bem, porque, né, aonde eu sei não pode, né? Mas assim, como é que... Normalmente, quando alguém chega pra gente com um problema, tô passando por isso, por que você não faz isso? Eu faria dessa forma. E o psicólogo, como é que o psicólogo consegue ajudar a pessoa sem necessariamente dar um conselho direto? Vocês têm como explicar isso pra gente, falar sobre? Eu gosto muito de explicar para os meus pacientes como eu vejo, né, assim, de uma forma a terapia. Pensa você tomando um banho quente num banheiro com espelho, né? Normalmente, quando você sai desse banho, o espelho tá embaçado. Sim. Quando você olha para aquele espelho, você sabe que aquela imagem que você não está... Tem uma imagem ali por trás daquele espelho embaçado. Então, o psicólogo, ele não precisa dizer para você qual é aquela imagem. Mas a terapia, ele é o psicólogo passando aquele paninho ali no espelho e você vê aquela imagem. A terapia, eu acho que ela é isso. Eu trabalho com o pensamento de que a terapia é um caminho, um roteiro para você chegar em alguma coisa. E eu preciso saber aonde você quer chegar. Eu sempre pergunto, o que você está buscando? Eu preciso saber, porque eu estou aqui para ajudar nesse processo, mas a gente não dá o caminho. E eu acho que é uma escuta, o que você perguntou, uma escuta que a gente aprende, sabe? Por isso que tem a diferença, né? Não é amigo de bar, é uma escuta qualificada. Eu não sinto vontade de dar minha opinião porque eu não quero te dar uma opinião. A opinião, ela é uma coisa pessoal minha. E o que você tem que ouvir não é a minha opinião. Não que eu não tenha opinião não sobre que isso. Eu não tenha. Eu tenho, mas aí atravessa a controle. minha vida, não a sua. Entende? Então eu não tenho direito de opinar dessa forma. Eu quero que você enxergue. E enxergue com consciência. E aí você vai escolher o que você quer, qual caminho você vai seguir. Existe até casos, assim, dentro do processo terapêutico, que se for em prol do seu desenvolvimento, de um vínculo terapêutico, que eu posso me ver, você pode me ver, porque não há um lugar de superioridade do profissional para o paciente, né? Sim. Porque precisa ter uma troca, você precisa ter uma... Você não senta numa mesa e conta tudo, aquilo que você tem medo de falar para você não vai contar para o outro. Assim, eu vou falar uma coisa para você, eu já tive, né, do lado, né, de estar sendo, como é que se fala? Como é que vocês se referem às pessoas que vocês fazem a terapia? O que é cliente? Como é que é? Depende. Paciente? Tanto faz, cliente, eu já estive desse lado. E aí, eu tive... eu passei por 3, né? E aí parei na terceira. O primeiro, a pessoa que cuidava de mim ali, quando eu falava... Não sei se eu posso... se eu não mencionar, não é antiético, não, né? Não, então tá bom. Vocês me corrijam, né? Eu não vou falar quem foi, não de digo qual lugar, nome. isso. Sem nome. Fala... Mas assim, sem foi nome, a minha primeira experiência. E qual era a minha expectativa? Vou chegar lá e vou falar e a pessoa vai pelo menos me tranquilizar a respeito de alguma coisa. Só que era o contrário.
Digamos que eu falasse assim, hoje eu sou professor, não foi esse o caso. Mas digamos que eu cheguei, hoje eu tive um problema com um aluno, ele me deixou muito estressado. Você tá certo. Se eu fosse você, eu fazia isso, isso e isso. Era assim. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira e não senti melhor. Eu falei, não é isso que eu quero. Entendeu? Aí fui para uma outra. Consegui. Era o que eu queria. Aí por questões de plano, essas coisas, identifiquei. Essa pessoa estava conseguindo ali, né, me atender. E aí, quando eu fui para essa pessoa, antes que eu cheguei na clínica, eu peguei e falei assim, eu não quero uma pessoa mais nova do que eu, nem muito mais velha do que eu. Por quê? Porque a experiência que eu tive com a pessoa, eu falei, será que isso tem a ver? Falei, então eu quero alguém que seja um pouco mais velho que eu, mas não muito mais velho que eu e nem muito mais novo. E aí, deu certo. Acho que eu já estava cortada. Deu certo. Talvez, naquela época, sim. Eu acho que é muito... Aí, sim, mas não teve nada a ver. Sim. Só que, vou concluir para chegar na pergunta. Tive problema, por questões de plano, tive que trocar, né, desse profissional, não porque eu quis. Sim. E aí, tive que recorrer a outro. Me mandaram um profissional. Só que, quando eu vi a foto, parecia um aluno meu. Eu não consegui. Eu não consegui me imaginar. E eu tenho tantas coisas para falar, tantas experiências assim que precisam ser tratadas na terapia. Eu não tenho vergonha de falar isso, que todo ser humano precisa, né? Eu falei, eu não consigo me imaginar com essa pessoa. Aí não fiz. Aí fiquei um tempo sem fazer, depois retornei no particular com aquele profissional, porque eu me identifiquei. Acontece muito isso com vocês? É normal isso acontecer? Ou foi só comigo? Do paciente se identificar ou não se identificar somente, mesmo às vezes sem ter tido, mas isso é por conta das experiências que teve, enfim. A gente se identifica com as coisas. A terapia, é errado. Não, a terapia precisa acontecer vínculo. Não tem certo e errado. Precisa acontecer vínculo. É igual um médico. Se você for num médico e você não confiar naquele médico, você não vai seguir o que ele está falando. Você vai em outro, outra opinião, outra coisa. O problema é que a gente colocou já um preconceito em relação à terapia, e aí a gente pode ampliar isso, porque infelizmente no Brasil, a gente não tem a terapia feita só por psicólogos. Tem esse detalhe. Só, né, a gente não tem só psicoterapia, né? Já trouxe profissional desse aqui também, que E nós temos isso é um problema, isso para mim é um problema grande, enorme, assim, né? Tem, é lógico, profissionais excelentes e profissionais ruins em todas as áreas, né? Tá? Não, acho que nem cabe aqui. Mas, e isso pega muito. Por exemplo, eu recentemente estava em busca de um outro terapeuta para mim. Numa primeira sessão com uma profissional de mais de 20 anos, na primeira sessão, em 15 minutos, ela perguntou por que eu não fiz um teste de neuropsicológico para descartar TDAH. Eu falei assim, mas por quê? Aonde? Porque assim... Tão rápido para poder... Zero características. É uma coisa que está muito hoje em dia e todo mundo quer saber. Falei, diagnóstico. Eu nem quero um laudo para chamar de meu. Eu já tenho a diabetes, querem não preciso de outro. As pessoas querem diagnóstico, as pessoas querem laudo, as pessoas... Assim, eu até compreendo você querer saber. Eu acho que a psicoeducação é necessária quando você realmente tem alguma questão mental que está ali estudada há um tempo com o seu psicólogo, porque sabe? Isso não dá para você... Não é de um dia para o outro que você consegue analisar isso. Você precisa dar um tempo para a pessoa também ver, porque a gente tem momentos. Eu tenho momentos ansiosos e que duram uma semana, um mês. E nós temos todas as questões que um neurodivergente tem, nós temos. E o meio que a pessoa possa estar vivendo, sendo influencia então, também. Né? A nossa sociedade mudou. Um dos focos do meu trabalho é a psicologia social, né? A bonita, maravilhosa, né? É o que a gente vive, né? Então, assim, não tem como a gente botar patologia em tudo. Só que hoje a gente não quer direitos, a gente quer benefícios. E quando a gente busca direitos para todos, a gente não está incluído nisso. A gente quer um benefício. Então, eu preciso de um diferencial para eu ser um beneficiário de alguma coisa. Então, esse é o motivo de ter um laudo, de ter uma desculpa para eu aceitar aquilo ali que eu preciso trabalhar. Isso já vem também com a questão mental do ser humano, sempre buscar uma desculpa em algo
e não em si mesmo, né? A gente joga... A gente vai entrar numa Isso. filosofia. A gente vai sair daí, a gente vai entrar numa filosofia Não, mas é essa longa, a mulher. A gente joga, E a gente hoje- joga pro outro. E hoje em dia, querendo ou não, né, isso vai dar um corte bem legal. Já tô pra falar como escola. E isso, querendo ou não, laudo, de certa forma, traz benefícios também, né? Exatamente. Traz. A gente não quer Benefícios direitos, a que gente são quer nesse- benefícios. Vou falar para não ser, como é que se fala? Não ganhar hater, né? Ainda mais eu que sou professor. Benefícios necessários, auxílios para quem de fato precisa. Sim. Mas não podemos deixar de falar que tem muita gente querendo só por conta disso. E essas pessoas querendo assim. É importante dizer que Boa. a gente não quer banalizar Isso. a patologia. Não, porque ela existe. ela é séria e ela é Com importante. certeza. E é necessário. E necessário falar sobre ela e reconhecer ela. Agora, o que a gente Mas tá... da forma correta, né? Da Mas, forma assim, isso correta. tudo sempre existiu em várias áreas da vida da sociedade brasileira. Qualquer benefício que apareça, vão ter pessoas utilizando de uma forma errada, ou buscando, mesmo sem ter o direito. Isso daí ocorre no Brasil há 1000 anos. Se você pegar os estudos de Isso. sociologia, De tudo, né? Eu não sei se vocês Jeitinho brasileiro. já trabalham, já viram casos de criança, adolescente, né? Na escola a gente tem muito isso. E a gente precisa fazer as avaliações adaptadas para quem possui laudo, né? TEA, TDAH, etc. Eu achei muito interessante uma vez que... Não foi esse ano, não. Foi essa aluna ainda é minha aluna e tal, mas ela já desde o ano passado. E chegou com esse laudo e... Quando chegou com esse laudo de TDAH, falei, não, realmente algumas coisas a gente observa. A gente não é psicólogo, mas o pedagogo ele Sim, entende alguma coisa e, Por favor. né? Trabalhamos E juntos. aí eu falei, não, realmente tem alguns aspectos que realmente, mas ela concentradíssima na hora das avaliações, muito esforçada, né? Aí eu falei, prova adaptada para ela mesmo. Ah, mas ela tem laudo, mas não precisa. Ela É consegue. um desperdício. Tipo assim, se eu vou facilitar para ela, só que ela vai muito além disso. Então, mas obedecemos e fizemos. Quando foi no próximo bimestre, ela mesma chegou para a mãe e falou, ó, não quero não, tá muito fácil isso daqui. E a aluna segue com laudo, ó, que ela tem, mas segue fazendo as avaliações normais e 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Então, assim, eu acho muito válido quando a pessoa também não quer pegar por conta disso, eu vou tirar vantagem disso. Porque, né? Existe a questão da limitação, né? As pessoas se autolimitam e limitam o outro e vai limitando e limitando cada vez mais. E o laudo, infelizmente, em certas coisas, acaba limitando. As pessoas criam uma bolha ao redor das pessoas que têm algum laudo, sendo que não pode fazer isso. Essa bolha, essa limitação. Porque muitos conseguem ir muito além. Pode demorar um pouco a mais que outras pessoas por conta do laudo, mas não vai deixar de ir, né? E esse medo que as pessoas criam em volta do laudo, essa bolha, atrapalha o desenvolvimento natural, principalmente das crianças. Exatamente. A criança podia estar muito mais, mas a mãe está ali, o pai está ali. Eu entendo que existe o medo, existe o cuidado, mas isso é aquilo. Ninguém cuida também desses responsáveis. Né? Eu vou fazer um documentário de jornalismo Isso dá exatamente muito assunto, meu Deus do sobre céu. quem cuida de quem cuida, porque eles têm os benefícios, mas e esses responsáveis que estão com a saúde mental? Inteira de Exato, a saúde Lá mental na clínica deles. a gente está com um projeto, né? Eu tenho uma clínica lá na Urucânia, né? E aí vem o social, né? Eu falo, psicólogo pobre. Normal. O social dentro dessa veia social que a gente tem, né? Então, a gente tem um projeto hoje, né, para quem trabalha com crianças, de trabalhar com a família. Porque normalmente os pais fazem assim, eu faço tudo pelo meu filho, Sim, mas nada e por eu? mim. Né? Exato. Não, primeiro ele. E naturalizou já isso, né? E o grande problema está na família, né? E a gente sabe que está na construção social. O primeiro núcleo social é a família. Então, é o micro ali que a gente precisa trabalhar para a gente ir indo para os outros. Escola, sociedade, igreja, né? Então, mas o primeiro micro social é a família, o primeiro ali. Então, a gente está com um projeto que a gente está em construção junto, porque a gente lá tem a psicopedagoga, a psicóloga infantil, né? Para a gente trabalhar esse projeto juntos e uma psicóloga familiar. A gente tem uma terapeuta de casal e uma familiar. Então, a gente tenta fazer uma sessão por mês familiar.
com a devolutiva do retorno dessa criança. Só que é uma sessão familiar. Então, tem uma sala com um sofá maior, já preparada para essa sessão familiar. Por quê? Porque a família precisa entender a participação dela, mas o que a gente vê hoje socialmente? A família, não só a família, né? Todo mundo se isentando da responsabilidade do educar. Sim. E educar é diferente de criar. Criar é algo muito mais fácil, né? Educar não, educar é repetição. E a gente volta para a questão dos neurodivergentes, né? Porque todo mundo fala assim, mas ele não aprende. Gente, aprender é repetição constante, é o processo de desenvolvimento. E sobre laudos, assim, eu tô tendo muitas questões na minha clínica, porque outras... Assim, nosso Brasil tem diversas questões, né? Diversos assuntos. Por exemplo, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Uma teiazinha. As neuropsicopedagogas. Nós não temos uma questão que fiscalize isso. Então, eu tenho um pedagogo que fez psicopedagogia, que agora fez neuropsicopedagogia, que é uma profissão que ainda não é validada, que eles não têm acesso aos testes corretos para isso, os testes válidos para isso. Estão trabalhando com E a isso. enfermagem também, que estavam permitindo a há uma enfermagem discussão trabalhar sobre isso. São testes exclusivos do psicólogo, que isso fique claro. A gente tem assim. uma aula sobre Só testes. sobre testes. É igual a questão de você pode ser um terapeuta sem fazer faculdade. Então, né? Então, assim, são coisas exclusivas, assim. Por quê? Porque eu já peguei um laudo. E isso desanda muito, porque criança tem depressão, criança tem ansiedade. São vários fatores. Criança é um ser humano. Criança é um ser humano. E a gente pega hoje todas as crianças com diversas questões familiares que dão transtornos do neurodesenvolvimento para ela. Então, ela tem TEA, ela tem TOD, ela tem TDAH, ela não tem mais outra coisa. Então, exatamente. Todas as crianças definem a TEA, TOD, TDAH. E a criança é depressiva. Tem criança esquizofrênica, gente. Tem muitas. Tem criança que tenta suicídio. A gente pode falar sobre o Setembro Amarelo. É um assunto que a gente não se fala. Mas existe uma estatística muito grande de crianças que tentam suicídios. Por diversas questões. É assunto muito pesado, o qual a gente não fala. Mas aí a gente pega uma profissional que entende de desenvolvimento escolar e não sobre todos os desenvolvimentos, né? E dá laudo. E a gente... Cara, eu falo, gente... A questão do laudo está tomando uma proporção muito grande, né? Porque aí tira o peso do que é verdadeiramente concreto. E da própria patologia, banaliza a patologia. Isso aí que você falou da questão psicologia familiar, eu acho que, tipo assim, é igual falando da criança. A criança na escola, ela age de uma forma. Em casa, ela age de outra forma. Talvez no consultório, é de outra forma também. Perfeito. Né? A criança que faz isso, ela está no seu desenvolvimento perfeito. Tá naturalmente. A gente não age assim, gente. Vamos lá, tu não age assim. Mas aí o que acontece? Querem pegar baseado em uma questão e dar um laudo a partir disso. Tem como. Se eu me comporto de cada forma em cada ambiente. Isso é natural. Isso é o certo. Quando eu tô longe da minha família, eu me comporto mais solta, mais porque eu sei que minha mãe vai me olhar ali e falar, garota, entendeu? Isso é natural. Ela tá criando o certo, máscaras sociais. Todo mundo. Olha, né? a atriz maravilhosa. Não vou deixar meu filho ver esse episódio. Seu filho criando várias máscaras. Essa parte. Aí, querendo que a criança não seja normal. Que isso? Mas eu enquanto professor, por ter essa experiência, esses dias eu cheguei na escola e tava meu filho tomando um esporro da professora, eu olhei quase que eu aplaudi ela. Foi isso aí. E é isso mesmo. Mas as pessoas às vezes não conseguem entender essa questão, né? Não, meu filho... Não. Ou então fala o contrário. Em casa, ele toca o terror, mas na escola, concentradíssimo. Exatamente, acontece muito isso, né? Mas isso é natural e a gente não está acostumado, né? As pessoas não estão acostumadas a lidar com isso. Aí fica uma coisa, não, eu tenho que achar o problema. Tem um problema nessa criança, existe. Né? Mas ninguém lembra que antigamente não tinha muito disso, de ter que arrumar um problema. As crianças eram na rua, brincando na rua. Eu era dessa, eu ainda fui dessa época. Mas estão arrumando problema de ir pra rua, de pular. E naquela época eu seria... Mas agora é os tardios. Não. Os diagnosticados tardios. Que eu quase tô dando 2 tapas na cara de quem chega pra mim. Não, agora eu tô com o meu lá. Agora eu sou... Eu descobri aos 43 anos que eu sou TEA, eu falo.
Algumas pessoas, sim. Eu acho que é justo reconhecer. A pessoa é mas... mágico. Tem as polêmicas. Esse assunto dá muita É muito polêmica. polêmico. Assim, eu conheço um diagnosticado tardio, conheci. E realmente foi necessário. Tudo bem. Pra A ele. gente vê desde a Foi primeira bom, infância. Exato. Mas são questões que são muito complexas e que não vão ser resolvidas simplesmente falando, laudo, né? E nem com laudo, gente. Não vão. Exato. O laudo, às vezes, é só para paralisar aquela pessoa no desenvolvimento dela. Às vezes, não saber é o que faz ela crescer. Isso aí. Gente, para continuar aqui, porque o papo já rendeu bastante. Já foi para Eu falei, várias. vou anunciar aqui o patrocinador, o Colégio Curso El Shaddai, vai aparecer aí na telinha de vocês, tá? Agradecemos aí ao Colégio Curso El Shaddai por ser um dos nossos patrocinadores. Bom, agora já dando continuidade a esse assunto, né? E eu elaborei uma pergunta, um tópico, exatamente já com um tom polêmico, porque a gente existe os dois lados ali, né? Igual política. Terapia funciona mesmo ou é modinha? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Vocês são suspeitas de falar, mas são profissionais para falar, né? Quem melhor do que... Eu vou falar como quem faz. Isso, ótimo. Acho que fica muito melhor, né? Sim. Funciona muito, entendeu? Você precisa ter uns insights, assim, precisa ser confrontado. Ó, eu vou falar, a terapia foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou diabética, eu sou insulina dependente. E a gente tem sempre muita dificuldade de aceitar, é um luto, né? Porque no meu caso, eu não nasci diabética, nem fiquei na minha primeira infância. Meu pâncreas simplesmente resolveu aos 32 anos parar, me dar adeus e falar, fui embora. É, literalmente o luto do órgão. Literalmente o luto. Perdido, foi embora. E foi muito difícil, né? Então tive muita resistência a fazer mesmo o acompanhamento, né? E logo depois, 5 anos depois, a minha filha mais velha também ficou. Acho que foi uma preparação para mim, né? Então foram alguns lutos, assim, foi muito difícil. E foi só no processo terapêutico mesmo, ali, ó, seguindo, que eu consegui aderir mesmo ao tratamento. Foi a terapia mesmo. Com total consciência da doença, da patologia, de acompanhamento médico, mas eu, sem vergonhamente, sempre comi um bolo. Sem vergonhamente. Não que eu não coma hoje, mas com muito mais consciência, com muito mais... Mas isso foi um processo terapêutico. Não foi só um processo de conhecimento, foi um processo de autoconhecimento e aceitação, que só acontece, e é isso eu acho que dá para dizer como profissional, não como paciente, que só acontece dentro do processo terapêutico. É um processo longo, complicado e não acaba, assim, não acaba nunca o processo, pelo menos o de autoconhecimento não acaba nunca, porque eu me descubro toda vez, eu fico chocada comigo, falo, gente, como eu sou capaz, como eu sou louca de pensar certas coisas. A minha questão, eu fiz terapia, eu tenho ansiedade, né, eu tenho crise de ansiedade que eu fico 1 mês com falta de ar, e é muito ruim, só que eu aprendi a lidar com a minha ansiedade. Então, quando eu começo a ficar assim, eu já sei as coisas que eu tenho que fazer. E é isso que eu levo para os meus pacientes, é isso que eu levo para os meus vídeos. É você aprender a lidar com aquilo no seu dia a dia, porque nada vai estar 100% perfeito. Não é linear o processo na terapia. Eu choro, aí depois tô rindo, e aí eu tô, caraca, agora tá fluindo bem. E do nada eu recaio no mesmo erro que eu jurei que eu não ia falar. E aí todo mundo fala aquela frase famosa, minha psicóloga vai me matar. E eu, quando chega assim, ai, parece eu. Porque a gente se vê também, todo mundo erra, sabe? Sabe do exemplo que eu gosto de dar do espelho? Você toma banho de novo, o Exato. espelho embaça de novo, precisa ser limpo então, de novo. Então, o processo funciona de verdade, já é comprovado cientificamente. Sim. E mais comprovado ainda quando você faz. Mas é aquilo, cada um tem o seu momento de encontrar
No seu aquilo tempo. ali. No seu tempo, a gente não pode forçar ninguém a fazer terapia, infelizmente. A gente não salva ninguém. A gente precisa que a isso. pessoa queira, pelo menos minimamente, ser salva. Salva. Sim. Estar nesse processo, né? É exclusivo de cada um, assim, não tem um caminho. O caminho é sempre seu, né? Eu falo assim, é como se você sempre fosse pela Avenida Brasil para o centro e de repente você tivesse que desbravar um novo caminho com mato até o teto. E você tem que sempre escolher, capinar aquilo ali, cimentar aquilo ali, seguir esse novo caminho. É sempre, mas é só seu. Ele é único, exclusivo, se abrindo ali para você. Todas as graças deles e as desgraças também são suas. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, quando que a pessoa... tipo, não existe uma resposta, acredito eu, para isso, mas quando que a pessoa deve ligar o alerta assim, preciso fazer? Quando começar? Quando ela já faz essa pergunta. Pensou nisso, já passou da hora, né? Quando você cai nisso, vai. Eu acho que São poucas as não pessoas tem... que começaram a... Desculpa eu cortar. São poucas as pessoas que chegam até vocês de repente assim, por que que você tá fazendo terapia? Não sei, porque eu acho que eu tenho que fazer. Normalmente a maioria das pessoas já chegam com uma bomba para resolver. Eu comecei com várias bombas, né? Que eu não tava conseguindo mais lidar e eu fui. Mas Qual a eu idade tenho do seu uma... público? Meu público é de... Assim, é muito eclético. Variado. Eu atendo uma senhora e atendo uma adolescente. Então, assim, é muito mixo. Mas a maioria, assim, que vai chegando, não tem muito... eu acho que essa questão de, só porque eu tenho isso, só porque eu tenho tal idade, só porque eu tenho aquela outra idade. Já peguei pessoas bem mais velhas que queriam resolver problemas de infância, sabe? E meninas, adolescentes que estão ali porque, não sei, eu acho que eu tinha que vir porque todo mundo fala de terapia É isso que eu e ia eu acho que eu falar. preciso aprender alguma coisa sobre Eu ia mim. falar que é por isso que eu perguntei a idade, porque normalmente os adolescentes, os mais novos hoje, estão muito nessa questão de Autoconhecimento, mais conhecendo isso mais, com menos Sim. medo disso, com menos preconceito. Sim. Eu acho que essa geração mais nova tem menos preconceito, então eles vão mais por essa curiosidade e por estarem com essa informação mais fácil e por terem mais acesso. Também. Eu acho que isso é importante falar. O acesso. Nós somos da Zona Oeste, Sim. da extrema Zona Oeste, e nós conseguimos ter acesso a isso. A terapia online, né? Online, presencial, nós conseguimos ser psicólogas da extrema Zona Oeste. Há 20 anos atrás isso era impossível. Então, acho que isso é um ponto muito importante de se falar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês falaram na questão de paciente adolescente. Psicólogo escuta tudo, né? Uhum. Acredito que existe a questão da proteção no que o paciente conversa com vocês, no sigilo? Sim, existe total. o código. Até que ponto vai isso? Total. Até o ponto Total, em que... um exemplo, se um Não. adulto confessa um crime para você. Não, existe duas... Exato. Se você bota a vida do outro em risco E a ou se sua você está própria colocando a risco sua em própria vida em risco. Nesses dois Nesses dois casos, a gente pode intervir de outra forma. E no caso de adolescente também serve da mesma mesmo. forma. A mesma É o forma, mesmo. até porque dependendo da idade, a gente tem que falar até com os pais. É o mesmo, a gente só Mas pode na quebrar o terapia, sigilo. na terapia com adolescente, com crianças, até que ponto vai o sigilo? A mesma Também? regra. A mesma regra, não existe outra. Eu não atendo criança. Criança. Criança, Eu eu digo assim, atendo já adolescente 10, 12 de 12 para cima, pra de cima. 11 para cima. E converso com a família quer saber, né? Tem todo aquele processo. Isso, porque eu imagino que se a família coloca um adolescente para fazer terapia, eles vão querer saber o que vocês estão conversando. E não pode falar. Não completamente. Eu acredito que assim. Você pode orientar. Você orienta os pais a Isso. melhorar o processo terapêutico da criança. Sem Sabe? falar o que está Você sendo não conversado pode exatamente. vazar o que o adolescente Eu não fala. posso, eu quebro a minha confiança Até porque com aquele senão adolescente. os próprios pais vão interferir de certa forma. Sim, eu quebro a confiança, você quebra o vínculo. Primeiro ponto que você, pelo menos eu trabalho, hoje eu não atendo mais crianças e adolescentes, né? Eu já atendi bastante tempo. Eu atendo uma só, que ela não me larga. E aí é uma outra questão, né? Mas o meu combinado sempre foi, eu vou falar com seus pais. O que nós Exato. podemos falar? A gente Constrói essa junto. conversa. A terapia é uma construção. Ela não pode Ele perder é a o confiança. protagonista da história dele. Não são os pais dele. Até porque a gente precisa dar autonomia.
para que ele consiga fazer as suas escolhas, para que ele consiga entender o seu papel naquela família, para que ele consiga se ver naquele lugar. Porque a maioria das vezes existe uma simbiose ali, familiar ali. E nem os pais querem deixar o filho ir, e nem o filho às vezes quer ir. Então, construir essa autonomia dentro da família é muito difícil. Porque você mesmo falou pra gente que não ia deixar o seu filho ver algumas coisas aqui. Não, quando falou daquela questão exatamente. Sim. Né? Mas eu quero que ele faça, tá? Inclusive. Inclusive, o meu filho de 15 anos faz terapia, eu zero pergunta à psicóloga dele sobre isso. A minha irmã faz. Eu não tenho filhos, então só a minha irmã que tá aí em pauta. Os meus 3 fazem, graças a Deus. Impossível não fazer. Filhos de psicóloga, eu falei, vai Menina, fazer. é uma briga. Esse de 15 anos é uma briga. Tipo assim, se você não fizer, fica sem celular. É uma tortura psicológica que eu acho que vale, talvez, não sei. Me pergunto sempre, mas aí entra a mãe Certamente primeiro. ele fala com o psicólogo sobre isso. Mas o psicólogo, ele tem alguma ética que diga que vocês são obrigados a também fazer terapia ou não? Assim, seria bom, né? Não existe essa Não obrigação. existe. Não existe a obrigação. Existe a recomendação. Né? Exato. Mas eu não iria num psicólogo que não faz terapia. É como atender amigos, né? Como as pessoas falam, me atende, isso, aquilo. Mas, por exemplo, Não é bom. Não... você não pode compartilhar com o seu psicólogo casos que você recebeu, por exemplo, para desabafar ou, eu não sei o que fazer nessa situação. Não pode, eu pode. Não, isso existe a Não. supervisão. Existe uma supervisão psicológica. Né? Você pode buscar um profissional. Se você se precisa você precisar, estar nesse momento necessitando, você busca você tá com um supervisão, caso porque que existe você... faculdade. Faculdade. Existe um professor que você confia. Se você tá com um caso que você tá com muita dificuldade, você não tá conseguindo lidar, você pode buscar um auxílio de uma supervisão, de um professor. Mas aí já é uma faculdade. questão profissional. O que não pode é sobre a ser sua feito, terapia exato. pessoal. O que pode ser feito é se um caso, por exemplo, um caso mexeu muito comigo porque eu me identifiquei super com aquele problema porque eu já passei aquilo. Eu posso falar, porque é sobre o meu problema, é sobre a minha Você vai identificação contar o naquele seu problema. problema e Eu vai estou entender O que aquilo Eu atravessou estou protegendo, ela. projetando no meu paciente uma questão minha. Então, isso eu posso falar. Porque aí eu vou contar sobre mim, sobre o meu problema. Sobre o que aquilo atravessou ela. Sobre como aquilo mexeu comigo. E quem nunca foi mexido? Meu Deus, não tem como, né? O campo se abre dentro das suas demandas. Exatamente. Gente, tá dando muito assunto aqui. Eu já tô lá em cima ainda no stop. Já passaram bastante tempo. Vamos anunciar mais um patrocinador. É o Educandário São Francisco de Assis. Já apareceu na telinha aí de vocês. Voltamos e agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho menos da metade do episódio, num assunto que né, esse episódio vai lá em setembro e a gente está no Setembro Amarelo. E aí eu queria que vocês falassem o que é o Setembro Amarelo para vocês, qual é a importância de um psicólogo nessa questão, que é uma questão bem delicada de se falar, né? Inclusive, ela está aqui com... Eu ia trazer isso, mas na minha correria eu fiquei... Não. Setembro Amarelo. Pode falar. Fui lá na clínica. Fica à vontade. Pode trazer a história. Não, você é boa da história. Bom, você traz a história, eu falo depois pra gente. Pode ser? A história do Setembro Amarelo. Sim. Pode falar. Né? Então, eu lembro um pouco assim da história, porque eu sou péssima de datas, mas Eu veio... não lembro datas. eu também não lembro. Mas foi de um jovem, né, nos Estados Unidos, né, pra lá, que tirou a vida e passaram a falar sobre ele mundialmente, veio criando essa campanha. Não é uma coisa de muito, muito tempo atrás. Não, é pouco tempo. É Eu acho que é recente 90... isso. É pouco tempo, não tem muito tempo, não. Mas, e vínhamos olhando para isso. Por que a gente não divulga, né, sobre suicídio, né? Porque acaba dando força, dando os gatilhos para que isso aconteça. Para quem está nesse momento difícil, né? Então, eu acho que a gente está com... Eu tenho uma vertente muito social, eu acho. Eu sempre falo muito isso, né?
a sociedade, ela tá muito adoecida. E como sociedade, a gente fala muito assim, eu tô aqui, né? Você não está só, olhe pra gente. Só que a gente não tá conseguindo se ver. Como sociedade, a gente não tá conseguindo trabalhar juntos. A gente não tá conseguindo se olhar. E isso tá dando um gatilho geral em todo mundo. Então tá todo mundo só. Uma das grandes queixas que eu tenho muito na clínica é do eu não quero incomodar. Eu não vou incomodar ninguém. Eu não quero falar com ninguém, porque eu não quero ser um peso, eu não quero incomodar. Culpa que a É pessoa uma sente. culpa. Eu não quero levar esse problema. Eu não quero. Hoje, uma paciente falou para mim: eu não quero ser a pessimista, não, que só leva notícia ruim. Esqueci. Eu só levo notícia ruim. Mas ela tem um. Eu falei assim: não é notícia ruim. Você tá com uma situação difícil. A sua situação difícil é uma situação real. Isso não quer dizer que você não vai ter coisas boas, mas você não pode negar que você está vivendo uma situação difícil. Negar ela não faz ela deixar de existir. Exatamente. Então, Mas a maioria das pessoas, quando chega nesse nível, né, adoecido, tem muito essa culpa, né, esse receio de falar, dificuldade, de né? se transformar num ser humano que é só tristeza, E só só chatice, problema, só e só leva problema para os outros. Porque, como você falou, socialmente, não tem como. A internet hoje em E dia a correria, é uma né? coisa... Ninguém tem tempo pro outro. Ninguém É verdade. aparece na internet chorando. As pessoas Ainda tem aparecem na isso. internet rindo. Raramente você vê um vídeo de uma pessoa não chorando e às vezes vira até bobeira. As pessoas começam até a rir do vídeo quando a pessoa tá ali chorando de verdade, né? Então, assim, as pessoas estão criando um imaginário de felicidade, um imaginário de As vida redes sociais perfeita. traz isso, Exato. né? De vida perfeita. Tá todo mundo de que querendo só buscar pode. ser feliz. Isso aí. Só que a felicidade não é uma coisa assim que eu encontro ali, entende? O que as pessoas precisam buscar, para mim, é uma coisa que eu sempre falo, é buscar um foco, um ponto. O que você quer na sua vida? Que tipo de pessoa você quer ser? É trabalhar o ser. Porque se cada um trabalha o seu próprio ser, a gente começa a enxergar o outro. Você aceitando que você é um ser assim, assado, você vê o outro de outra forma. Ninguém vê uma coisa que não tem dentro de si, entende? E o E a que está felicidade também não é faltando? constante, né? Não é, vai ter caída. Exatamente, Não importa o ser, né? Não. O ser é o que mais importa, não importa o que você tenha, a felicidade ela não é constante. Porque a felicidade não é material, não é física. A felicidade é o teu imaginário do que você cria sobre o que é felicidade. Cada um tem que achar o seu, entende? Porque o que eu vejo por felicidade ali para você pode não ser para mim. Exatamente. Pode não te E aí todo mundo hoje em dia olha para uma pessoa e fala: não, eu quero ser assim, porque quando for assim eu vou ser feliz. Quando eu chegar nisso aqui eu vou ser feliz. Eu vou. E nesse período você se perde no eu vou. Porque você não tem um ponto fixo daquilo que você quer de verdade. Você está se baseando no outro. E quando a gente fala sobre a questão do Setembro Amarelo, né, sobre o suicídio, é muito essa busca de algo que a pessoa nem sabe ainda o que quer. Exato. Então, ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela é, e em todo momento ela está buscando algo que ela não tem noção. Então, é um vazio constante. Então, é uma dor de um abismo mesmo. Sim. Então, chega a esse ponto, né? E é muito cruel, porque o nosso corpo, ele busca por proteção. Todas as nossas emoções, elas são protetivas. Quando a gente fala da raiva, do medo, do nojo, todas elas estão ali para te proteger. O seu cérebro ele trabalha para te proteger. Quando para uma pessoa tenta até de você suicídio, até de você mesmo, ele está burlando absurdamente o seu cérebro. Sim. Ele está tentando de todas as formas fazer com que o seu corpo vá contra ele. E é uma luta muito grande. Não é uma coisa fácil. Porque o seu cérebro tenta mandar informações de todas formas possíveis para você não chegar naquilo ali. Já tem pesquisas, né, da neurociência que falam que o cérebro ele não é feito para te fazer feliz. Né? Ele não tá aqui para te fazer feliz, mas ele tá aqui para te fazer sobreviver. Viver. E às vezes a gente vive errado, faz coisas errôneas porque o seu cérebro acredita que aquilo ali é certo. Você aprendeu a vida toda que isso é assado. Você vai olhar para isso e vai falar que é. Para você mudar isso, você não muda de um dia para o outro.
É um processo. Eu tenho 28 anos da minha vida pensando de uma forma. Eu não vou de hoje para amanhã. Só porque alguém... Agora eu mudei totalmente. Comportamentos disfuncionais. Não tem em alguns como, momentos foram entende? funcionais, né? Foram Exato. protetivos, né? Aquilo funcionou para mim. Isso aí. Entende? Eu me machucava, eu tô num relacionamento horrível, mas aquilo funcionou para mim em um momento da minha vida. E o cérebro grava isso. E aí você fica preso nisso. E para mudar, dá muito trabalho. E aí começam todas as questões de ansiedade, de medo disso, daquilo. De tudo. Quer ver muita um coisa. comportamento social simples que a gente faz com crianças e que a gente leva para um relacionamento? Aquela brincadeirinha muito simples que o professor faz, que pais fazem. A criança não quer fazer uma coisa, a gente fala assim, não vai fazer isso não? Então eu tô indo embora. Aí você ameaça ir embora e a criança vem, não. Aí tu fala, então tu vai fazer isso, né? Sim. Aí a criança vai e faz, já fez, tá se identificando, né? Hoje. Vocês não vão fazer isso, não? Então eu vou embora, vou largar vocês fazerem isso. Tem a lei do silêncio também. Olha a mensagem que a gente manda para essas crianças. Ninguém perguntou assim o porquê que eles não querem fazer. Sim. O que eles gostariam de fazer. Não, a gente ameaçou a vontade deles, a nossa presença. Então, a nossa presença se retira porque eles estão fazendo algo que eles gostariam. Quando você entra num relacionamento, você não consegue dizer o que você gosta ou não. Porque dizer o que você gosta pode tirar a pessoa que você quer dali. E aí você se vê no comportamento, você fica preso naquilo. E você fica E preso. acho que é o que acontece aí, a pessoa entra no E a gente aprende isso desde a primeira infância. A gente faz isso com bebês. E aí é onde gera o problema, né? A lei do silêncio, onde você simplesmente para de falar com a pessoa. Nossa, e a pessoa vai achar que ela é sempre o problema. Sou eu, porque para a pessoa que eu amo parar de falar comigo, não querer olhar na minha cara, então eu tenho algum problema. E aí você cresce achando que você é o patinho feio, você tem um problema. E começa, talvez, sim ou não, porque cada ser humano lida de uma forma. Exatamente. Mas muitos crescem achando que tem que fazer tudo para agradar. Sabe? Aceitar tudo. Não sabe dizer não. Sim. Porque o não vai te trazer lei do silêncio. Vamos ativando algumas Dor. crenças, né? Porque vai de abordagem para abordagem, Exato. né? São nomes diferentes, mas é exatamente isso. Crenças, né? ou O que for, né? Mas vai de abordagem para abordagem. disfuncionais, Né? Exatamente. Tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo. Não consigo dizer não. Mesmo que aquilo vá me prejudicar, Sim. né? Sim. Até no âmbito familiar também, Principalmente, né? é o primeiro núcleo social, né? É ali que começa muitas Sempre coisas. tem aquela pessoa As da grandes família dores que nossas fala, são ali. aquela né? pessoa da família que fala, eu presto pra todo mundo, mas ninguém pode fazer nada pra mim, né? E quando Exato. essa pessoa, já aconteceu, né? No caso da minha família, quando a pessoa para, agora tem pessoa que não consegue, mas tem pessoa que Sim. Eu já falei muito para as pessoas, né? Falei não assim, faz mais nada. você que ensinou as pessoas a te tratarem assim. Infelizmente, não é colocando uma culpa que já se sente culpado, mas infelizmente a gente só consegue ter um insight de mudar quando a gente se coloca como protagonista, sabe? Nossa, realmente, eu nunca falava não. Então a pessoa achou que eu sou assim e que ela vai me tratar dessa forma, porque eu não estabeleço limite. E aí acontece. Eu amo falar na terapia quando a pessoa chega e fala, eu falo assim, ok, já ouvimos do fulano. E quando a gente vai falar da fulana? Exato. E sobre você? Quando vai ser você? Tem alguma coisinha aí? Quando chega você aqui? Já chegou? Quando chega você? A pessoa fica só falando do outro. Quando Falar vai ser a assim sua próprio vez? é muito difícil, né? É chato Quando demais chega às a sua vezes. vez aqui, Machuca. Quando a gente começa com você? Porque Interessante. se eu pudesse sair de mim, eu sairia por um tempinho. Tem Só dias que não eu tô dá. insuportável. A gente vai agora anunciar mais um patrocinador, que é o Adriana Joias, vai aparecer na telinha aí. Agradecemos aí a Adriana Jorge por ser uma das nossas patrocinadoras. Já estamos chegando no final do episódio, passa muito rápido, mas tem algumas perguntas aqui. Pegando essa questão do Setembro Amarelo, que é uma parte importante, né?
São vários fatores que podem levar uma pessoa a pensar nisso ou, infelizmente, chegar a cometer isso. Mas essa pessoa, ninguém nunca vive sozinho 100%, né? Por mais que a pessoa seja uma pessoa sozinha, mora sozinha, ela sempre convive com alguém. Afinal de contas, ela está inserida numa sociedade. Existem alguns sinais que a gente pode perceber, que tem pessoa que não fala nada, mas às vezes a pessoa pode deixar algum sinal, alguma coisa, para que as pessoas, né, enquanto sociedade, que nem você falou, estou aqui, a gente pode ajudar de certa forma, alguém do trabalho, alguém da escola, na faculdade, para poder ajudar essa pessoa a identificar, ou tem casos que realmente, infelizmente, a gente não vai conseguir ver. Existem casos que a gente realmente não vê, né? São casos e casos. Há pessoas que riem muito na rua, né? São muito felizes e têm uma grande tristeza por dentro. E ela não mostra em nenhum momento. Mas existem momentos que as pessoas... Quer dizer, existem pessoas que demonstram, de certa forma, uma vez ou outra ali, né? Mas aí vem de uma depressão. Eu acredito que, assim, a depressão... um dos sintomas que eu acredito que muitas pessoas às vezes não reparam é a raiva. A pessoa fica com raiva, a pessoa tem raiva, estresse demais, raiva do mundo, raiva da vida, entende? Porque a raiva, ela está muito ligada à tristeza. É uma insatisfação constante, né? Aquilo que a gente falou, é um vazio constante. Porque não adianta você estar cercado de pessoas, ela está se sentindo sozinha. Sim. Porque estar com pessoas não quer dizer se sentir ali, se sentir pertencente daquilo ali. Às vezes você, desculpa, tá na família, mas você não se sente parte daquela família. E o ser humano quer fazer parte de algo. A gente precisa fazer parte, precisa se sentir útil daquilo ali, precisa fazer parte daquele meio ali. E quando a gente perde essa parte, ou quando você não se sente parte disso, é o lugar. Eu acho que como sociedade, a gente primeiro tem que se perguntar se a gente realmente quer ajudar. Porque não adianta chegar ao Setembro Amarelo e a gente falar assim, fala fazer comigo, post, eu tô aqui, isso. coloca a fitinha, porque se relacionar dá trabalho. Você tem que estar disposto a ligar. Para quantos amigos você manda mensagem por semana? Sem ser quando você precisa de alguma coisa, né? Sim, para saber se tá tudo bem, né? Só pra, bem emocionalmente. Só lembrou. Para quantos amigos você faz questão de falar assim, vamos tomar um café? Ou tomar realmente esse café? Porque às vezes, até o mesmo vamos de promessa, né? Ou parar para isso. Precisa observar as pessoas que estão ao nosso redor. Uma das coisas que você falou sobre isso é que a desesperança, quando você vê uma pessoa sem esperança, esperança é uma palavra muito forte, é quando aquela pessoa está realmente indo por um caminho complicado. Sim. Porque a falta de esperança é a falta de vontade, de libido, de vida, de assim, nossa, tá tudo errado, mas ainda tem esse micro detalhe que me segura. E quando vem a desesperança de não tem mais nada. E aí chega num patamar muito difícil. E a gente precisa pensar. E as pessoas falam. E eu acho que também vale a gente pensar que ninguém é salvador de ninguém. Sim. A gente está disposto a colocar como um entendimento de uma doença. Que eu acho que aí a gente tem um outro preconceito também. E uma doença, assim como qualquer outra doença, tem o tratamento. Sim. E a gente precisa colocar essas pessoas para um tratamento. Para o tratamento seja medicamentoso, terapêutico, mas ela precisa estar em tratamento. Mas assim como tem gente que não se cura do câncer, também tem gente que não vai se curar da depressão. Infelizmente isso. Mas a gente está trabalhando com vidas. E a morte faz parte da vida. A gente, como sociedade, também precisa entender melhor sobre esse luto, sobre lidar melhor com isso, porque isso também faz parte. Entender essa dor, entender esse porquê. Não sou psicanalista, mas existe a pulsão de morte, a pulsão de vida, né? É sobre a libido. É sobre a libido, é sobre esse desejo de vida. Então, assim, a gente tem assuntos que eu acho que a sociedade como um todo precisa amadurecer, né? Mas primeiro a gente precisa... Às vezes vê um vídeo já rola logo, não quero falar sobre isso, porque vou ficar triste, vou... Exatamente. Né? Porque o medo de sentir, né? Isso. Eu não tô sentindo, então não quero tocar nesse assunto. Bate na carne, dói. Né? Porque lembra de pessoas que às vezes a gente fala que é bobeira, o fulano lembra de alguém. Então, assim, o que eu tô disposto realmente a ajudar?
Com quem eu tô disposto? Porque às vezes aquela pessoa que tá passando por um processo depressivo, é difícil lidar com ela. Sim. É difícil tomar café com ela. Porque É um clima pesado. Porque é contagiante, né? É um clima Naquele pesado, momento ali, é. se você não estiver também preparado para lidar com Até pro aquilo, profissional. E aqui é Você, uma né? você se relaciona também ali de Você uma já trabalhou forma... com ideação suicida? Não, nunca peguei. Nunca. Então, eu Só já a depressão. já trabalhei com ideação suicida, assim, há algum tempo, né, no início. E é uma questão muito difícil, né? Você tem que estar muito, muito disposta e muito preparada. Assim, eu sempre me coloco em grandes desafios, né? Você é muito louca, você não tem nada pra fazer. Por que não ir? Por que não, né? Mentira, chega e a gente tem. E eram sessões muito difíceis, né? imagina. Muito difícil, assim. E foi a ponto de... a pessoa chegou pra mim aonde o bombeiro tirou ela de cima do viaduto, né? Tirou a pessoa de cima do viaduto, Tinha uma questão né? assim somente no abrigo. Não, chegou Onde de já cima ocorreu mesmo, questões chegou assim. E dentro foi direto para a clínica, e foi basicamente. e foi depois, né, para clínica, e as sessões eram sessões muito difíceis, né? Sessões muito complicadas, onde eu deixava por última, assim, era a última. Porque senão você Porque não demanda conseguia... muita energia. Muita energia. Muita energia mental, muita Então, hoje, carga muita mental. mesmo. E onde uma amiga psicóloga falou assim, Luana, atende descalça. De fato, Bota para no você chão. sentir o pé no chão Sim. mesmo. Sim, e foi um processo muito bonito mesmo, né? Um processo de trabalho, de identificação, de um caminho, foi um caminho muito longo, né? Graças a Deus está bem essa pessoa, mas entender. Mas eu também já tive outras situações, já tive outros pacientes que estão em constante tratamento, aquilo que eu falei, é um processo de doença. Sim. Então, se a gente entender que, vai ficar bom tomando um café com você? Não, não é assim. Vai ficar bom porque você fez uma ligação? Não, não é assim. Mas é estar disposto a cuidar. É Setembro Amarelo. Eu não quero só dar uma mensagem, só fazer um post. Eu estou disposto a estar com essa pessoa. E realmente é muito bom, né? Às vezes você está num dia ruim, às vezes alguém manda uma mensagem. Sim. Como é que você tá? Aquilo ali já ajuda. Só saber, Né? Vamos Dependendo tomar um do café, caso, se relacionar. pode evitar de... Seja De relacional. Sim. Nós somos seres humanos. A gente precisa desse convívio. A gente Nós precisa somos se relacionar, animais. mas se relacionar é muito difícil. Mas é necessário, é um mal necessário. Eu me conheço em você, né? Eu me vejo no odeio outro. me ver no outro. E é péssimo. Terrível. Eu fico, não acredito. Não acredito que eu sou assim. Mas a gente se vê. E por isso que é tão difícil se relacionar. Porque a gente não aprende isso. Não é uma coisa aprendida que eu acho totalmente errado. A gente cresce sem aprender o mínimo de inteligência emocional. Sim. Então a gente não sabe. Tá melhorando. A gente não Eu sabe trabalho lidar uma com o das ser disciplinas que eu humano. trabalho é essa. Isso é perfeito, tem que ter, sabe? A criança aprender a ser empática desde pequena, aprender a ter Saber o que está consciência. sentindo também. Se Isso. reconhecer, né? Aprender a ter consciência de sociedade, que as pessoas não têm hoje em dia. Muito, Sabe, sei lá, muito. Às vezes, uma coisa boba, eu entro no ônibus e a pessoa tá com uma bolsão. E assim, eu tiro a minha bolsa, eu boto pra cá, porque eu sei que ela vai incomodar o outro, é uma coisa mínima. Mas que as pessoas pararam de reparar no outro, porque tá todo mundo tão preso Às dentro vezes de você tá si. passando, a pessoa nem... Nem aí, E aí a gente volta para o Sabe? Setembro Amarelo com a situação do pensamento da pessoa que está adoecida. ninguém me vê, Ninguém me vê. Não vou incomodar. Ninguém Quem tem sou tempo eu aqui? pra mim. né? E é o Ninguém que me vê. acontece. No ônibus passa, Ninguém me tem derruba, tempo. ninguém me vê. Entende? As Até pessoas porque ela não tá veem. apagada, literalmente. Ela não tem aquele brilho. Tem pessoas que você passa na rua e ela tá ali na dela, mas você vê ela com aquilo ali. Mas a pessoa que tá num processo depressivo, ela tá sem brilho mesmo. Ela perde um pouco da energia. Ela perde vital, muitas vezes né? até da energia vital. Aquela coisa. E ela precisa de pessoas que estejam ali. A gente, como sociedade, tem que se perguntar: estamos dispostos realmente para ir além do Setembro Amarelo? Estamos dispostos a fazer contato com essas pessoas, a chamar, a ter elas perto, vamos sair juntos, estamos juntos, estou com você? E às vezes Isso a é gente real. às vezes comenta, né, entre si, às vezes no trabalho. Eu não vou mentir, até eu já falei isso. Aquela pessoa tá sempre reclamando de tudo, não quero falar com ela não. Chegou fulano só reclama. Sabe o A desenho? gente age dessa forma. O desenho do Ursinho Pooh, Uhum. onde tem o burro. Uhum. Eu vi isso hoje. Que ele tem, cada personagem ali tem uma questão mental forte. Esse desenho é muito incrível, ver ele quando era criança. Vou até rever. Ele é porque perfeito. Já tem muito tempo. E o burro, ele tem essas características depressivas.
E aí no texto a pessoa fala, mas eles nunca deixaram de chamá-lo. Mesmo ele sempre para baixo. Aí tem vários vídeos e tal, que uma hora ele dá um sorrisinho, né? ele dá um sorrisinho, mas depois ele tá assim. E eles estão, vambora, vem, sabe? Então é isso, é colocar no meio, vambora, e é isso. É difícil, mas tudo é difícil. É verdade. Sabe? Minha filha que fala, minha mãe é muito louca, minha mãe se mistura com todo mundo. Mas minha mãe tem amiga pra tudo. Minha mãe tem uma amiga que a gente sabe que ela vai chegar cedo. Né? Minha mãe tem uma amiga que a gente sabe que ela só volta amanhã. Assim vai. A gente vai anunciar aqui mais um patrocinador para poder estar finalizando. EVG Gerenciamento Condominial, aparecendo na telinha aí. Agradecemos aí a EVG Gerenciamento Condominial. Queria passar aqui também os próximos já para finalizar. Betania Kids. Espaço Cultural Betania Kids, ele oferece cursos a preço social, tá? Judô, balé, música, bateria. São vários cursos, você pode estar entrando em contato aí através do @ que lá tem o contato deles, o número de telefone. AN Soluções de Serralherias e Reformas. Trabalha com reformas, principalmente na área de condomínio, quadras, né? Campos esportivos, enfim, qualquer tipo de reforma que tenha a ver com serralheria, tá? Eles estão aí para atender e solucionar o seu problema. Agradecemos também aí a N Soluções. Também agora o GPI, Sistema de Ensino GPI, que é o curso preparatório, caso você esteja se preparando para algum concurso e queira se matricular, indicamos aí o Sistema de Ensino GPI, tá bom? E para finalizar, o Migre Bonés, que é uma empresa que vende bonés de diversos modelos. Você que gosta, que curte esse estilo, é só entrar em contato. Agradecemos aí aos nossos patrocinadores. Gente, estamos chegando ao fim, mas para encerrar, né, a gente já até passou, pedi para vocês deixarem uma mensagenzinha para aquelas pessoas que desejam seguir nessa carreira como psicólogo, né, uma mensagem de incentivo ou alguma característica que a pessoa precisa ter, já para ela pegar essa dica, né? Pode começar pela Gilian e depois a Luana. Eu falei com uma paciente disso hoje, que ela falou que gostaria de fazer psicologia. Mas ela tinha medo porque ela achava que não tinha, né? Não estava pronta. E eu virei para ela, ninguém está pronto para nada. Então, vai com medo. Coragem é ir com medo. Vai com medo. Você vai se transformar tanto durante o processo que você não vai nem lembrar de quem você era. Então, não tenha medo de, eu preciso ser assim, eu preciso ser assado para conseguir. Não, isso é construído. Existe uma faculdade exatamente para isso, para você construir essa escuta, esse aprendizado. Então, vai com medo. Não tenha receio, né? Não ache que as pessoas vão falar nada. Vai na sua e... Quer fazer, pode ir. Vai! E você, Luana? Bom, eu acho que não tem muito o que dizer assim. Eu falo que ser um exemplo já é muito bom, né? Sim. Falo que hoje eu tenho 3 pacientes meus fazendo psicologia. Eu fiquei meio na dúvida, né? Se eles estão querendo tomar o meu lugar ou se eu sou muito boa, né? Exato. Mas eu também tenho uma colega da minha filha de escola, né? Que desde que eu comecei, ela também sempre... Então, acho que ser exemplo, isso já é muito bom, né? Mas não é sobre vocação, né? Assim como a Juliana falou, é sobre onde eu estou me encontrando, né? E eu acho que para você se encontrar, você tem que se perceber perdida. E se perceber perdido é uma das melhores graças da vida. Porque é quando você se encontra. Só se encontra quem sabe que está perdido. Então, quem acha que já sabe onde está, não está em lugar nenhum. Mas quem descobre e fala assim, eu tô perdida, é o ponto de partida. Perdida, eu tô com medo. Ótimo. É o lugar. Que bom. Então, é o começo para tudo, né? Então, se percebeu nesse lugar, se acha que tem alguma inclinação. E tem também testes, né? Vocacionais. Então, assim, falo, a gente faz um teste. Se conheça, né? Veja qual é a sua maior inclinação, suas aptidões, assim. Às vezes não é mesmo, e tá tudo bem. E se der problema
problema? Qual a pior coisa que possa Muda. acontecer? Qual a pior coisa que pode hoje a acontecer? gente Você não- vai morrer, você vai Hoje a parar gente- e vai achar outra coisa. Hoje vai a gente seguir. não tá lá na família dinossauro, onde o pai derrubava a árvore, a mãe era dona de casa e você vai seguir isso pra vida inteira. Exato. O curso muda, você fazendo pode jornalismo. Pois Qual o é. problema? E eu vou juntar Qual o tudo problema? e a gente vai seguindo É juntando uma tudo. bagagem, Vai ser de um é. para outro também, do TI para Falei hoje psicologia. isso pro meu paciente, que conhecimento nunca diminui, sempre soma. A gente agrega, coloca Conhecimento mais. sempre soma, nunca diminui. A gente nunca vai diminuir aquilo que a gente aprende. Só vai Você acrescentar. só vai acrescentar. Então, mesmo que você mude de profissão, tudo que você aprendeu só vai somar. Só vai, exatamente. Então, vai fundo, mergulho. É isso aí, gente. Foi ótimo. Obrigado pela participação, tá Vai. bom? Pessoal aí que está assistindo a gente, que ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, tá? Para poder a gente conseguir levar essas informações, esses episódios, para o máximo de pessoas possível. E aí, encerramos mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.